Bom dia, minha querida e meu querido, tudo bem? Feliz ano novo, não é? Descansei um pouquinho esses dias e agora a gente retoma, não é, o nosso devocional com Deus, a nossa leitura da Bíblia, todos os dias desse ano maravilhoso de 2025, sexta-feira, né, dia 3, e vamos lendo a Bíblia e continuando as nossas orações, tá bom? Estamos no livro de Êxodo, no capítulo 21, né? A nossa última oração foi no capítulo 20, os 10 mandamentos do Senhor. E Deus está ensinando o povo a obedecer Ele. Deus está dando as diretrizes para o povo ser feliz, para o povo ter uma vida abençoada. E eu tenho me convencido cada dia mais, irmãos. Quanto mais você obedece a Deus, os mandamentos da Bíblia, mais feliz você é e tem uma vida abençoada. Então vamos ler Êxodo 21. Assim diz o Senhor: Estes são os estatutos de Deus. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. No 7º ano será livre. Se entrou só com o corpo sairá. Se é um homem casado, sua mulher irá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma esposa, e ela lhe tiver dado filhos e filhas, a mulher e os seus filhos, né, a esposa e os filhos, serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha esposa e a meus filhos, e eu não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha, e ele o servirá para sempre. Veja, Deus está dando alguns estatutos daquela época, né, irmãos? E Deus está falando que qualquer homem que for um funcionário, né, e ele quiser ir embora, ou ele quiser ficar para sempre com o Senhor, né, então, se furar a orelha, ele seria o servo chamado servo da orelha furada, aquele que quer ficar o tempo inteiro com o Senhor, tá? E Deus está falando, ele terá o direito, né, terá a mulher, os filhos, tudo. Se um homem tiver a sua filha para ser serva, ela não sairá com os servos. Se ela não aguardar o seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, só que ele não poderá vendê-la, agindo deslealmente com ela. Mas se ela se casar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas, né? Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o vestido, nem a sua obrigação de marido. E se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá sair tranquilo. Então, todos esses são ajustes daquele tempo, né, irmãos? E a gente vai entendendo o trabalhar de Deus na vida das pessoas. A justiça de Deus, irmãos, em todas essas coisas é sempre uma: garantir justiça aos mais fracos, aos mais necessitados, fazer justiça. Não igual hoje, né, que não se faz justiça, né, com os mais fracos. Mas Deus na Bíblia está sempre fazendo justiça pelos necessitados, por todos. Aí ele continua falando assim: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Veja, irmãos, na Bíblia não existe impunidade. Você vai ver uma coisa que Deus não gosta, é impunidade. Pessoa que cometeu um erro grave, ela paga pelo erro dela. E no caso de homicídio aqui, tá falando, se a pessoa tentou ferir alguém e esse ferimento foi um ferimento de morte, ela também morrerá. Veja que a lei, né, irmãos, ela é dura na Bíblia. E eu
com certeza concordo plenamente com Deus. Tem que ser assim. O que você vê hoje em dia, irmãos? Os bandidos, os ladrões que viram as costas para Deus, fazendo o que eles querem com as pessoas, e eles não são punidos. Vão para a cadeia, saem da cadeia, faz o que quiser. Não é? Na Bíblia não tem isso, irmãos. Não tem essa impunidade. Deus não quer saber quem é rico, quem é pobre, quem fez. Não. Matou alguém, a pessoa morre também. Você entende? Para quê? Para que não se cometa crime. Porque a pessoa vai pensar 10 vezes antes de cometer um crime desse. Hoje a gente vê o pai de família ser assaltado, ser morto, ficar por isso mesmo. É ou não é verdade? Na Bíblia não tem impunidade. Você tem que conhecer as coisas de Deus. A lei de Deus, ela é dura com o bandido. Ela é dura com o malfeitor. Você entendeu? Porque tem que ser assim. Se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar, e ele será morto. Veja o que Deus está falando. Se alguém agiu premeditadamente e ele cometeu um assassinato, Deus está falando, tira do meu altar, e ele será morto. Não tem impunidade na Bíblia. A pessoa cometeu, ela vai pagar por isso. Você entende? Ó, veja a lei, o que fala aqui. O que ferir seu pai e sua mãe será morto. Veja a lei de Deus como é dura. Tem que honrar pai e mãe. Hoje nós vemos filhos matando pai e mãe. É ou não é verdade? Deus está falando, aquele que ferir o seu pai e a sua mãe será morto. Deus não honrar pai e mãe, ele não tem impunidade com quem não honra pai e mãe. É assim a lei de Deus, irmão. Você fala assim, ah, pastor, isso é muito duro. Não é não, irmãos. Não é não. Nós chegamos nessa bandalheira que está o mundo aí por impunidade, por não punir ninguém. Porque quando as pessoas entendem que se elas cometerem um crime, elas serão punidas por esse crime, até com a pena de morte, ela não comete o crime. Porque se tem pena de morte, não é o Estado ou as pessoas que aplicam a pena de morte, é a própria pessoa que fez o que era errado. Ela trouxe uma consequência para a vida dela. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Quem sequestrar uma pessoa, olha, irmão, a lei para sequestro. Quem sequestrar uma pessoa, certamente será morto. Não pode, sequestro. Quantos sequestros a gente vê por aí? A lei de Deus, pena de morte para sequestro. Ó, irmãos, pena de morte para assassinos, sequestros. Você está vendo aqui. Se dois homens lutarem, ferindo-se um ao outro, e um não morrer, mas ficar de cama, se ele tornar a levantar-se e andar, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perder e o fará curar totalmente. Veja o que está escrito aqui. A pessoa que cometeu um crime com outro e deixou uma pessoa de cama, ela vai ter que pagar por aquele crime. Ela vai ter que pagar todos os dias de trabalho daquela pessoa, vai ter que sustentar aquela pessoa. Isso é lei, irmãos. Isso é lei. Ah, se essa lei fosse aplicada. Se essas leis aqui fossem aplicadas, não estaria isso aí que está no mundo hoje. Porque no mundo, todo mundo faz o que quer porque não tem lei. É ou não é verdade? Prende o bandido, prende e leva para a delegacia, assina um termo, solta. Se alguns homens lutarem e um
se alguns homens lutarem e ferir uma mulher grávida, e for causa de que ela aborte, certamente essa pessoa pagará pelo que fez, conforme o que lhe impuser o marido e julgarem os juízes. Veja o que está escrito. A pessoa, irmão, quando ela cometia um crime ou alguma situação que lesava outra pessoa, ela tinha que pagar por aquilo, os dias de trabalho que ia ficar sem trabalhar e tudo, tinha que arcar com as despesas, com tudo. Mas se houver a morte da mulher grávida, então dará a vida pela vida. Veja a pena de morte. De novo, Deus instituiu a pena de morte na Bíblia, você tem que saber disso. Com Deus não tem impunidade, irmãos. Com Deus não tem impunidade. Pessoa matou uma pessoa, pena de morte para ela. Ah, pastor, mas na Bíblia, sei o que, não tem não sei o que, irmão. É e acabou, está escrito na Bíblia e é palavra de Deus. Deus não muda, irmão. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mundo está desse jeito aí porque os homens fizeram as próprias leis deles. Que é uma imundície perante Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Não tem impunidade na Bíblia. Você, como filho e filha de Deus, precisa entender isso. Que Deus, perante Deus, não existe impunidade. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva e o danificar, deixá-lo livre e a pessoa, e se tirar o olho, deixará livre a pessoa. Deus está falando, essa pessoa vai pagar. Se ela tirar a visão de uma pessoa, ela vai pagar por isso. Todos os dias que essa pessoa iria trabalhar, essa pessoa tem que pagar por isso. Nós vamos ficar por aqui, versículo 24, agora nessa manhã de sexta-feira. Deus está falando aqui, irmãos, são mandamentos de Deus, você precisa saber disso. A lei da Bíblia, ela é dura com assassinos, ladrões, malfeitores. É dura, não é essa leizinha. Os direitos humanos sempre foi para os humanos direitos. Você entendeu? Se a pessoa quer viver em sociedade com o ser humano, ela tem que respeitar o outro. Se ela não respeitar, ela paga com a própria vida. Essa é a lei de Deus. Não tem impunidade. E dessa forma aqui, a pessoa pensa 1000 vezes antes de cometer alguma coisa. Mas hoje ninguém pode andar numa capital, numa cidade maior, só tenha roubo e furto, bandido, você deixa o carro, leva o carro, você sai com uma bolsa, as mulheres roubam a bolsa, celular, rouba tudo. E muitas vezes o governo é a favor disso. Então a Bíblia não. Você precisa saber disso, irmãos. Vamos orar? Vamos orar com Deus? Escreva aqui assim, ó, embaixo. Todos, tá bom? Escreva assim: Senhor, me dá um 2025 muito feliz com a minha família. Escreva, peça a Deus um ano de 2025 muito feliz com a sua família. Escreva aqui embaixo. Tá bom? Declare que 2025 será um ano maravilhoso para você e para sua família. Vamos orar. Você que está aqui a primeira vez, estamos começando o ano de 2025 lendo a Bíblia, aprendendo de Deus, mandamentos, estatutos de Deus, tá? E cada vez que a gente se colocássemos na nossa vida tudo que está escrito na Bíblia, o mundo não estaria desse jeito que está, não. Perdido, não é? Cheio de pessoas sofrendo por toda a desobediência a Deus do homem. Toda a desobediência. Se todos obedecêssemos aos mandamentos e às leis de Deus, seria um mundo bem melhor, bem diferente. Ah, pastor, mas isso, aquilo. Vamos orar, irmãos, nessa sexta-feira de manhã.
Quem gosta de Deus, irmãos, gosta de tudo de Deus. Não gosta de uma coisa e de outra, não. A palavra de Deus, ela é eficaz e ela se cumpre. Então, quem gosta de Deus, gosta de tudo que Deus deixou escrito e obedece a tudo que Deus manda, tá bom? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos começando o ano de 2025, Deus. A palavra é gratidão por tudo. O Senhor tem tantas bênçãos. O Senhor é tão maravilhoso. Meu Deus, se o mundo ouvisse a Tua palavra, obedecesse a Tua palavra, nós não estaríamos aí com o mundo do jeito que está. Como um homem não obedece a Deus, ele diz que acredita, mas não obedece. Então nós estamos aí, com esse tanto de violência, de assassinatos, de mortes, de tudo. Meu Deus, a tua filha e o teu filho estão aqui comigo. Todos os dias eles oram aqui comigo, leem a Bíblia. Abençoa a vida deles, Pai. 2025 seja o melhor ano da vida deles. Seja um ano poderoso e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Se prepare, minha querida e meu querido, e fique tranquila quando você entra aqui e não vê a oração do dia. Às vezes o seu pastor tem um compromisso, tem outro, mas você pode ter ideia, certeza de uma coisa. Para mim, a coisa mais maravilhosa, mais poderosa que existe no mundo são os mandamentos de Deus, a Bíblia. É por ela que eu guio a minha vida. Não é pela Constituição aqui do Brasil, por essas leis de homens, essas imundícies que faz por aí. Não, eu não me guio pela Constituição. Eu respeito a Constituição, a própria Bíblia diz para respeitar, mas eu me guio, me direciono a minha vida pela palavra de Deus, mandamentos de Deus. Você entende? Então, fique tranquilo. Às vezes você vem, pastor, não tem a oração do dia. Fique em paz, porque nós vamos continuar lendo a Bíblia todos os dias. Um dia não vai ter, no outro tem. Tá bom? Porque não tem misticismo. Tem a prática da fé. A prática da fé é obedecer. Tá? Eu volto 6 horas da tarde. Prepare o seu copo com água para a gente consagrar a água a Deus às 6 da tarde e ler mais um pedacinho da Bíblia. Êxodo 21. E vamos até o último dia de 2025, que será o melhor ano da sua vida. Será maravilhoso. Tá? Às 6 da tarde eu vou trazer a Arca da Aliança. Que bênção, né? Campanha da Arca da Aliança, e vamos continuar. Em nome de Jesus. Tá bom, minha querida, meu querido? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. Você tem a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.